Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e nesse sábado à noite, vamos começar mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui. Hoje, iremos tratar de um tema que já estamos tratando, que é o assunto das PEIs, as escolas integrais de período integral que estão sendo implementadas aí no estado de São Paulo, apesar de a gente estar batendo nesse botão aí já faz algum tempo, convidando professores, sempre é bom, trazer mais de uma visão, para poder enriquecer o debate. Então, eu estou aqui hoje com o professor Alex, ele que já é um velho conhecido meu aí da época de PUC São Paulo, e ele vai trocar essa palavrinha com a gente. Tudo bem, Alex? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, primeiramente. Eu acho muito importante, o canal dar voz, aos trabalhadores, como é o meu caso, sou um trabalhador da educação. Meu nome é Alex, sou professor de História e Sociologia no estado de São Paulo já há 12 anos e estou aí também enfrentando vários desafios, como, por exemplo, contra a PEI, contra esses projetos de ensino integral, de fato, conheci o Guilherme já há bastante tempo, um prazer rever o Guilherme e saber que ele está na luta ainda e continua firme nessa luta que é tão difícil. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha, prazer todo meu e todo nosso aqui do canal, E aí já lanço já a primeira pergunta aí para você explicar aí para o ouvinte, principalmente para o ouvinte que não é da área da educação, o que é a PEI e por que os trabalhadores da educação têm que se posicionar contra essa medida? A PEI é um programa de ensino integral, um programa que está sendo implementado de forma bastante autoritária do, pelo governo do estado de São Paulo. Ele já vem implantando isso desde 2012, nas as escolas PEI, e ele está, assim, é um projeto eleitoreiro, que visa, inclusive, as eleições. Então, é um projeto mas que é um projeto que, assim, infelizmente, tem muitos problemas, Aliás, assim, o Guilherme coloca a pergunta, por que se posicionar contra a PEI, Inclusive, eu acho importante a gente esclarecer, eu particularmente, não sou contra a ampliação da carga horária, da permanência do estudante em sala de aula, dentro da escola, Não tem nada disso. Na verdade, assim, a gente tem que discutir esse projeto, Pei. Por que que nós somos contra esse projeto de ampliação da jornada, Acho que a gente tem que lutar por um projeto PEI que, só para dar algum exemplo assim concreto para as pessoas poderem entender, um projeto que, por exemplo, pode ter o seu currículo regular, pode ter atividades extracurriculares, opcionais, como, por exemplo, dança, aula de música, aula de teatro, as escolas poderiam ter e deveriam ter, quadras poliesportivas para praticar diversas modalidades do esporte, aula de culinária, e sabe-se lá quantas aulas que poderiam ser inclusas nessa parte extracurricular, E assim daria opção, para o pai que precisa deixar o filho na escola mais tempo, o filho dele teria essa opção de todas essas atividades, Então, assim, seria opcional ficar na escola. Você sabe, Guilherme, que essa pergunta me lembrou o seguinte, Uma vez eu estava discutindo com uma estudante essa questão da PEI, aí eu falei assim, olha, eu gostaria que a escola fosse desse jeito que eu estou descrevendo para você, que fosse essa ampliação da permanência do estudante na escola é muito boa, mas se ela fosse dessa forma, E claro, como é uma escola para o trabalhador, que a escola pública é primordialmente ocupada por filhos e filhas da classe trabalhadora, essas atividades extracurriculares seriam opcional. Então, assim, o aluno que precisa trabalhar,
ele cumpriria o currículo dele regular, essas atividades extracurriculares seriam opcionais para ele. Então, assim, isso atenderia o aluno que trabalha, né? E não obrigar o aluno a passar mais tempo na sala de aula de forma, né, sem opção, né? E assim, claro, você tem que fazer investimentos para que esse período que ele vai ficar a mais seja um período de qualidade, né? E não socar o aluno numa sala de aula por horas e horas, né, sem atrativo nenhum, só com uma lousa e giz, e olhe lá ainda, e deixar ele cada vez mais horas lá. Então, assim, eu acho que a ampliação da jornada de trabalho, a ampliação da permanência do estudante na escola deveria ser feita, Guilherme, dessa forma, entendeu? Com currículo extra, com atividades extracurriculares, opcionais, cheia de atividades. Aí sim eu apoiaria. Essa escola eu apoiaria. Essa ampliação do período eu apoiaria. Mas essa aqui do governo, sem investimentos, sem ampliar os espaços. Aliás, Guilherme, a escola que eu trabalhava, para você ter uma ideia, os espaços de fora da escola eram completamente abandonados. O mato praticamente entrava pela janela da sala, né? Então, assim, inclusive era espaço para animais como, tipo, por exemplo, ratos, cobras, etc., né? Então, é assim que é a escola pública estadual, né? Então, assim, não, os espaços, principalmente os espaços interiores também, tem goteira no teto, etc., né? Mas, enfim, esse espaço é completamente sucateado. Então, assim, dessa forma, não tem como ampliar a jornada de trabalho, né? Por isso que eu sou contra esse projeto de ensino integral. É isso. Ô, Alex, uma coisa que você falou bastante interessante aqui, né? Essa relação, né, entre o estudante e a escola, né? Do jeito que a escola, a estrutura da escola, como que ela hoje, não só uma estrutura física, mas também a estrutura de poder, mostra uma escola bastante autoritária e nem um pouco atrativa para os alunos. Se perguntar boa parte para os alunos se eles gostam da escola, eles vão falar que não, e eles estão, de uma certa medida, certos em não gostarem da escola do jeito que ela é. Né? Aí eu te faço uma seguinte pergunta, né? Eu andei lendo esse projeto TAPEI e a sensação que eu tive é que pode passar uma falsa impressão para o aluno que ele tem um poder de escolha, né? Como lidar com isso? Como que você vê essa questão? Então, essa é uma questão de suma importância, Guilherme. Então, assim, volto a repetir, né? Quando eu estava discutindo com ela falou assim: se a escola fosse desse jeito que você está descrevendo, professor, eu ia querer estar dentro da escola, né? Mas esse modelo, né, muito semelhante, com características, inclusive, fabris e com características de prisão, né? As salas de aula se assemelham às celas, tem uniforme, tem até o carcereiro andando pelos corredores para colocar os alunos para dentro da sala, né? Então, assim, esse modelo autoritário, né? E pra você ter uma ideia, Guilherme, por exemplo, nas escolas em que eu trabalhei até hoje, nesses 12 anos de estado, pra você ter uma ideia, todas colocaram câmeras dentro da sala de aula, câmeras, né? Então, assim, se fala muito de investimento e tem que investir muito em educação mesmo. Mas, assim, o pouco dinheiro que tem na educação, pra você ter uma ideia, é investido em câmeras para nos vigiar. Ou seja, se investe numa tecnologia, né, de vigilância, mas não se investe, por exemplo, num projetor para eu poder projetar uma aula mais atrativa para o meu aluno, apresentar uma imagem. Eu costumo dizer, Guilherme, que a escola, né, do ponto de vista da tecnologia pedagógica, ela está na pré-história, na história grafada, né? Porque essa tecnologia de escrever na parede é da história grafada, é da pré-história, né? É isso que a gente tem para poder trabalhar com aluno, né? E aí fica muito difícil. Então, e o pouco dinheiro que tem se investe em câmera, né? E se investe em tecnologias para nos vigiar, mas não se investe em tecnologia pedagógica para poder dar uma aula de melhor qualidade. Isso é só um aspecto, só para você ter uma ideia de como a escola é autoritária. E isso é feito, viu, sem nenhuma discussão, nem com estudantes, nem com professores, nem com pais, né? A comunidade escolar é completamente alheia desse processo de tomada de decisão, por exemplo, de se deve colocar câmera ou se não deve colocar câmera.
Aí eu chego na PEI, né? Ou se deve implementar a PEI naquela comunidade ou se não deve. Guilherme, a gente passou por um processo de luta muito difícil, né? Na escola em que eu trabalhava, quando ela foi implantada a PEI, e essa PEI foi implantada de forma ultra-autoritária, Guilherme. Para você ter uma ideia, a legislação, ela exige que os gestores de escola têm que fazer a escuta da comunidade, que os gestores de escola, quando eu digo gestores, estou falando de diretores, coordenadores, supervisores, etc., eles têm que votar em conselho de escola, né? Pra você ter uma ideia, Guilherme, de como é autoritário isso, esse processo de implantação, pelo menos na escola em que eu trabalhei, e em outras também, a partir dos relatos que a gente escuta de outros professores, de outros estudantes, lá na escola em que eu trabalhei, houve uma reunião de conselho em que foi votada, nós votamos contra, né? Eu estava nessa reunião, nós votamos contra a PEI, pois eles fizeram uma outra reunião, colocaram estudantes, professores, funcionários, todos para fora dessa reunião e votaram a portas fechadas a implantação da PEI na escola em que eu trabalhava, né? Isso dá uma dimensão de como é feita, só para citar um exemplo de como é feita. Para você ter uma ideia, Guilherme, na escola em que eu trabalhava, os estudantes, eles fizeram uma mobilização, eles fizeram um abaixo-assinado, que eles queriam participar dessa tomada de decisão, né? E fizeram uma mobilização na escola, queriam ir para o pátio para conversar com a gestão da escola, e a gestão da escola trancou os alunos com grades, né? E ameaçou os alunos, os estudantes, de chamar a polícia para os estudantes, né? Se eles não entrassem para a escola. Esse é o nível de repressão. Então, é muito importante, Guilherme, que as escolas, né? E aí fica uma proposta aqui, né? Para as escolas sejam efetivamente democráticas, elas têm que ter eleições, os gestores, diretores e o seu projeto político-pedagógico em cada escola tem que ser votado democraticamente pela comunidade, pelos estudantes, pais, professores e gestores daquela escola. Só assim nós teremos uma educação de fato de qualidade, uma escola de fato democrática, né? E não não essas gestões de escola que seguem, né, como pau-mandados do governo, né, agem dessa forma, em geral, certo? Mas era isso. Ô, Alex, já que você falou da estrutura da escola, né? Eu queria que você explicasse principalmente para o ouvinte que não é da área da educação, como que funciona, desde a nomeação de diretor, de coordenador, até as decisões tomadas da escola. Como que funciona hoje? Os diretores de escola, os dirigentes, são nomeados diretamente pelo governo, a maior parte deles. Alguns prestam concurso público e entram, né, e se tornam diretores a partir do concurso público, né? Mas, assim, é um mecanismo. Os gestores de escolas são completamente vinculados ao governo, né? É uma burocracia que a gente chama de burocracia civil, né, Guilherme? É uma buro... são trabalhadores assalariados, mas que não defendem os interesses dos trabalhadores assalariados. Eles ganham mais do que nós, não é porque o governo gosta de gastar dinheiro, não. Eles ganham mais do que nós, porque para defender esse pequeno privilégio de um pequeno aumento salarial em relação ao nosso, eles passam a defender esse sistema que garante esses pequenos privilégios individuais a eles, né? Então, assim, isso é só um exemplo, entre muitos outros mecanismos que são usados para controlar as gestões que o governo usa para controlar os gestores de escola, né? Então, assim, é isso. Muitos gestores são nomeados, inclusive, Guilherme, nas escolas PEI, onde se implanta as escolas PEI, muitos são nomeados, né? São cargos que a gente chama de designados, são nomeados, escolhidos pelos próprios gestores, que trabalham a serviço do governo. Mas é assim que funciona. E para você, Alex, né? Acho que toda essa discussão da PEI, acho que tem que ter uma discussão, para mim, que é fundamental. Qual é o papel da escola hoje e qual deveria ser o papel da escola, né? Eu queria que você respondesse essa pergunta. Qual é o papel da escola e qual deveria ser o papel da escola? Certo. Guilherme, esse modelo de educação que a gente tem, ele é um modelo de escola que serve para ensinar mais a obedecer do que para ensinar
né, de fato, um conhecimento, por exemplo, um conhecimento crítico, né, para que os estudantes saiam da escola compreendendo melhor o mundo em que vivem. Ele não serve para isso. Ele serve para ensinar o aluno, o estudante, principalmente, a obedecer, a seguir regras. Eu costumo dizer, Guilherme, que dentro da escola pública estadual, a educação e o ensino é uma questão de terceira ordem. Mas isso é o menos importante. O importante é ensinar o estudante a obedecer. Ele obedece a seguir hierarquia, a... é muito discutido, por exemplo, essas questões morais, de roupa, né, e uso de uniforme. É. Então, assim, é uma escola que serve mais para poder preparar a juventude para o mercado de trabalho, para obedecer ao patrão, ou para ou para obedecer o diretor da cadeia, se for o caso, entendeu? Mas ela está a serviço de ensinar o aluno a obedecer, né? Mais do que ensinar um conteúdo, mais do que ensinar um conhecimento crítico, um conhecimento reflexivo sobre a realidade em que se vive, né? E o conhecimento também das ciências também. Então, assim, a escola, na minha opinião, ela deveria preparar o estudante, né, para, dentro de um conhecimento, para sistematizar, começar a sistematizar um conhecimento cientificamente acumulado e produzido, que a escola também produza o seu conhecimento científico, para que a escola, né, produza um conhecimento crítico, né, para que a escola ensine o estudante a compreender melhor o mundo em que vive, né, e não a obedecer. Então, eu acho que é isso que a escola deveria ensinar, Guilherme. Certo. E Alex, é uma coisa que chama atenção, né, que é até é uma sacanagem aí com os estudantes da escola pública, que é a questão do vestibular, né, porque enquanto a escola pública, né, priva os alunos de algumas matérias por conta, né, dessa falsa sensação de escolha, o vestibular, né, por sua vez, cobra, né, todas as matérias, né? E aí, como que fica aí essa relação? Exatamente, Guilherme. Você falou dessa questão de escolha. Na verdade, assim, como eu já tinha falado anteriormente, o estudante, e os professores, e quem está ali, quem conhece os problemas da educação não decidem nada. As pessoas que conhecem os problemas da educação não decidem nada, né? O estudante, como você disse, o governo passa uma falsa sensação de escolha para ele. E essa situação, Guilherme, que você falou, ela está se agravando, entendeu? Porque, assim, como você falou, por exemplo, o governo com essa reforma do ensino médio, ele está criando um currículo segregado. Então, assim, você, por exemplo, uma das disciplinas que foi implantada na PEI é a disciplina chamada Projeto de Vida. E agora ela foi ampliada para toda a rede de ensino estadual tem uma disciplina chamada Projeto de Vida. Essa disciplina, Guilherme, é escrachada, tem um currículo. Primeiramente, foi um currículo criado por um conglomerado de empresas que tem um nome, que se esconde atrás de um nome que soa filantrópico, que se chama Instituto Ayrton Senna. Esse currículo foi criado pelo Instituto Ayrton Senna. Esse currículo tem um conteúdo, uma ideologia completamente neoliberal. Completamente neoliberal. É escrachadamente neoliberal. Então, assim, é uma ideologia que prepara o estudante, né, para o mercado de trabalho. Só para você ter uma ideia, uma das habilidades que a gente tem que desenvolver nessa disciplina com os estudantes é que o estudante tem que desenvolver tolerância à frustração. Tolerância à frustração, Guilherme. Ou seja, em vez de a gente ensinar o estudante, né, a lutar por um mundo melhor, ele tem que tolerar, né, a frustração no mercado de trabalho, cada vez mais precarizado e cada vez mais flexível, que vai demiti-lo e vai jogar ele no desemprego, no subemprego, cada vez mais, entendeu? Então, assim, isso é um exemplo. E é claro, você coloca aí essa disciplina, né, em detrimento de disciplinas como história, sociologia, física, química, que caem no vestibular. Então, assim, o aluno de classe média, digamos assim, e um aluno
filho da burguesia, filho do patrão, ele vai estudar numa escola em que tem todas essas disciplinas. E os nossos alunos, o filho do trabalhador, está sendo cada vez mais preparado para o mercado de trabalho, entendeu, Guilherme? Então, essa situação é isso que está ocorrendo. Esse é o absurdo que está ocorrendo agora com essa reforma do ensino médio e com essa mudança. Isso já existia de longa data. A educação privada e a educação pública no ensino básico sempre foi segregada. Mas essa reforma do ensino médio, né, implantada em parte pela PEI, ela é uma reforma que aprofunda, né, essa questão, esse abismo que há entre a escola pública e a escola privada. É isso. Alex, você falou aí do Instituto Ayrton Senna, né? A gente é correto falar que existe uma privatização aí da educação pública de São Paulo aí em curso? É corretíssimo, Guilherme, né? Para você ter uma ideia, esse as empresas elas estão cada vez mais inseridas na escola pública, né? E estão lucrando com dinheiro, né? O dinheiro que é público está sendo transferido para essas empresas. Por exemplo, esse centro de mídias que foi criado agora durante a pandemia, que é para oferecer um ensino EAD, que é um ensino à distância, né? O teleensino. A empresa que foi contratada para fazer para elaborar o centro de mídias, ela vai permanecer, ela não vai acabar agora depois da pandemia, não, Guilherme. Então, assim, eles estão aproveitando a pandemia para ficar transferindo dinheiro público para essas empresas responsáveis, por exemplo, pelo centro de mídias, e eles estão transferindo dinheiro público para essas instituições como a Fundação Ayrton Senna, que estão decidindo, né, o currículo que vai estar sendo implantado no, no ensino médio, no ensino público, né? Então, assim, de fato, há um avanço da privatização do ensino em várias frentes, mas é isso. Só fazer um comentário, falar uma disciplina de projeto de vida para estudante de escola pública, que muitos deles não têm projeto de vida, é um insulto, né? Muito, Guilherme. Os estudantes, eles inclusive, assim, essa disciplina, assim, está sendo muito mal vista, muito mal recebida pelos estudantes, né? Os estudantes criticam muito, né? Mesmo porque, para você ter uma ideia, Guilherme, os professores, né, eles não foram preparados para poder dar aula dessas disciplinas. Então, um dos problemas, por exemplo, que há na PEI e agora há também nas escolas de meio período, é, é que boa parte, é que uma parte, me perdi aqui no raciocínio, Guilherme. É, Ah, sobre, sobre o. Desculpa, Guilherme, me perdi aqui no raciocínio, cara. Sim, que os professores, eles também foram preparados, que são obrigados a lecionar essas disciplinas novas, como, por exemplo, projeto de vida, eles foram preparados por EAD também, né? Eles não tiveram uma formação contínua, uma formação de qualidade para lecionar essas disciplinas. Então, assim, o professor fica frustrado porque não consegue dar uma aula de qualidade, porque ele não recebeu um ensino de qualidade para lecionar essas disciplinas, e o aluno também fica frustrado porque não recebe uma educação de qualidade, né? Então, esse cria um problemão. Isso é um problemão. E quais são os malefícios para os professores ao aderir o ensino da PEI, né? O que os professores estão sujeitos a, né, receber, estão sujeitos a aceitar a PEI? Nossa, Guilherme, essa pergunta, assim, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla, vários malefícios para os professores, né? E para os estudantes também. Primeiramente, assim, é um projeto que no início ele é um projeto excludente, que, por exemplo, Guilherme, os professores excluía o professor categoria O, que é um professor com contrato precarizado, com contrato temporário do Estado. Diante da falta de professores, o governo recuou e começou a contratar professores categoria A também para lecionar nas PEIs.
Mas no início, o professor categorial era excluído das PEIs, né? Só professor efetivo. Sobre essa questão da efetividade, o professor efetivo é o professor que prestou um concurso público, passou no concurso e, e tem estabilidade no emprego. Pois o projeto PEI, Guilherme, tira essa estabilidade. Porque o professor efetivo que vai para a PEI, ele vai como, eles chamam de designado, é como se fosse um contratado. Então, assim, isso tem vários problemas, vários problemas. Por exemplo, um professor que se organiza sindicalmente, ele, se o cargo dele é designado, o professor, por exemplo, falta para ir numa paralisação, numa greve, numa mobilização, para lutar por melhorias da qualidade da educação e da qualidade das condições de trabalho, das condições que para poder dar uma aula melhor, esse professor não consegue, esse professor não pode, na PEI ele não pode, porque é o seguinte, os professores eles são ameaçados, esses professores que faltam, por exemplo, para ir numa paralisação, eles são ameaçados. Aí o diretor da escola fala assim, ou você vem para, você não pode faltar, ou você vem trabalhar, ou, ou você você é transferido compulsoriamente, Guilherme. Você é transferido para outra unidade escolar, seja lá longe da sua casa. Então, assim, o professor ele é punido, né? Isso é um problemão. Ainda em relação à falta, o professor, mesmo se for uma falta médica, por exemplo, né? Porque a PEI é o seguinte, como o governo ele não contrata professores suficientes para dar aula, né? Não contrata um quadro de professores titulares e não contrata um quadro de professores, né, que o substituam em caso de faltas. Eles querem que o professor titular, né, cubra na PEI, cubra a falta do que faltou, do professor que eventualmente faltou por algum problema, talvez até um problema médico ou qualquer outro problema. Então, assim, esse direito, por exemplo, à falta, ele é retirado na PEI, já tinha, agora ele foi retirado com o PLC 26 no estado inteiro, né? O direito à falta abonada foi retirado, mas o direito à falta, seja falta médica ou qualquer outra falta, na PEI, isso já tinha sido retirado há muito tempo, né? E, e assim, Guilherme, o governo diz assim para o estudante, diz assim para o pai do estudante, fala assim, ó, não, a gente vai resolver o problema da aprendizagem, da falta do professor, que falta muito, né? Que segundo eles falta muito, que isso não é verdade também, né? Então, só que é o seguinte, isso é uma falsa solução, Guilherme, porque é o seguinte, vamos supor, um professor de matemática falta, porque ficou doente. Aí eu, que sou professor de sociologia e história, tenho que entrar e dar aquela aula no lugar de matemática. Só que o conteúdo de matemática não vai ser lecionado porque eu não domino o conteúdo de matemática. Então, assim, a falta do ensino permanece. Mas como objetivo, como a gente falou anteriormente, não é ensinar, é simplesmente trancar ou me manter o aluno ali trancado dentro da escola, da sala de aula, então isso serve, né? Então, assim, a falta, né, do ensino, ele permanece. Então, assim, o que a PEI faz não resolve o problema. Porque o que resolveria o problema? Se você contratasse outro professor de matemática para ficar no lugar daquele de matemática que soubesse, que lecionasse aquela disciplina. Não da forma como eles fazem. Então, Guilherme, assim, os problemas são muitos, assim, mas muitos mesmos. Eu vou citar, por exemplo, um outro problema é o seguinte: salário. O governo fala o seguinte: olha, o salário vai aumentar em 75%. Na verdade, Guilherme, né, como você tem praticamente, você cumpre na PEI uma dupla jornada de trabalho, né, é o dobro quase o dobro do que você trabalhava, o governo paga 75% a mais no salário base, né? O salário integral, com os não inclui os benefícios. Né? Então, na verdade, assim, os professores da PEI dizem o seguinte: o que eles ganham é 25% a menos, porque faz o dobro do trabalho, mas ganha 75% do salário base. E ainda sobre essa questão do salário, os benefícios não dobram, né? Os benefícios permanecem de um funcionário só. Então, assim, e vários outros problemas. Também, Guilherme, por exemplo, a falta de investimento. Então, para você ter uma ideia,
há relatos aqui de uma escola da região, aqui próximo da que eu trabalhava, né, os professores que trabalharam lá me contaram o seguinte, que porque você coloca o aluno mais tempo na escola, né? Então você tem que dar uma maior quantidade de refeições para esse estudante, né? Ao longo do dia. Só que como a falta de investimento é tão grande que não tem merenda. Alguns dias não tem merenda, falta merenda. E como é que você vai garantir? Aí o diretor da escola PEI tem que pegar a merenda emprestada no seu próprio carro na outra escola para poder garantir a merenda do estudante que está lá na PEI. Só para você ter uma ideia, né? É, e outra, por exemplo, sobre essa questão da falta de investimento ainda, pra você ter uma ideia, os professores que essa escola P, ela exige que o professor elabore projetos com os estudantes, né? Só que é o seguinte, o governo não envia o dinheiro para esses projetos. Aí o professor é pressionado para pegar do seu próprio salário, que já é baixo, e ficar, né, bancando, né, os custos materiais de um projeto ou outro que é necessário, que é exigido que ele elabore. Então, assim, os problemas esse é outro problema da falta de investimento. E outro problema da falta de investimento é aquele que eu já falei, né? As escolas são sucateadas, principalmente as suas áreas externas, né? É até perigoso você deixar o aluno lá. Por isso que os alunos ficam, né, 80% do tempo, Guilherme, estão trancados dentro de sala de aula, mesmo na PEI, né? Por exemplo, um outro problema. Não, não, não tem uma formação continuada para o professor. O professor não recebe uma formação, Guilherme. Que falta, né? O professor deveria ter um tempo da sua jornada de trabalho, um tempo é para ele dar aula, outro tempo é para ele se preparar, para ele continuar se reciclando, para ele continuar estudando, né? Para ter acesso às novas pesquisas, etc., para poder, né, dar uma aula de qualidade. Isso não é feito. Esse tempo a mais que o professor fica na escola, boa parte dele, Guilherme, é para preencher papel. É para preencher, para fazer registros dos estudantes, etc., né? Para cumprir um monte de burocracia que é inventada nessa escola, né? Então, assim, Guilherme, os problemas são muitos, assim, né? Eu citei alguns aí, e se eu lembrar de outros, eu falo aí ao longo da entrevista, mas por enquanto é isso. Certo. Eu queria que você aprofundasse, então, nessa questão da remoção, né, do professor. Né? O professor que é retirado da PEI, ou mais especificamente expulso da escola PEI, ele vai para onde? Né? Boa pergunta, Guilherme. E esse problema, Guilherme, então, se o professor ele é retirado da PEI, ele vai para uma qualquer outra escola, né, inclusive distante da sua casa, né, o que dificulta, o que é praticamente uma punição. E outra coisa, né, Guilherme, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do estudante, pensa só nessas remoções que acontecem. Quando você está em contato com um estudante, você cria com o estudante um vínculo de amizade, um vínculo de respeito, né? Você leva um tempo para se aproximar do estudante. Aí, numa canetada só, você é tirado de uma escola e jogado para outra. Você ali, naquela escola, você está desenvolvendo uma linha pedagógica, né? Você tem uma você planeja a sua aula, o seu ano letivo, né? Isso é exigido da gente, inclusive documentalmente. Então, isso aí se quebra. Todo esse planejamento e todas essas relações se quebram numa canetada só e te jogam para outra escola, né? Em que você vai ter que construir com os estudantes novamente uma relação de confiança, uma relação de amizade, para você poder desenvolver minimamente um trabalho significativo, né? Então, essas questões da remoção de professores de forma assim abrupta e autoritária, é, inclusive impacta a educação, a qualidade da educação, né? E claro, você trata o professor como uma coisa, um objeto que você pega daqui e joga para lá, né? São pessoas, né, que criam vínculos, que desenvolvem um trabalho dentro de uma comunidade, né? Isso é quebrado completamente. Então, isso aí afeta a qualidade da educação. Então, e outra coisa, quando as escolas, outro problema em relação à remoção, Guilherme, quando a escola se torna PEI, muitos professores atualmente, não é o meu caso, mas assim, muitos professores atualmente,
eles acumulam cargo, cumprem dupla, tripla jornada de trabalho. Tem professor que chega na escola às 7 horas da manhã e sai 11 horas da noite. Como o salário é muito baixo, o professor, para ganhar um pouquinho mais, ele é quase que obrigado a cumprir dupla jornada de trabalho no mínimo, né? Então, assim, esses professores que acumulam cargo têm a sua vida muito dificultada com a PEI, porque a PEI, como você aumenta o tempo que o professor que você tem que ficar só numa escola, muitos professores que acumulam cargo não conseguem acumular o cargo mais, né? Então, assim, tem o seu salário reduzido. E alguns professores estão acumulando pay, e pra você ter uma ideia, Guilherme, acumulam pay, então ficam, por exemplo, só para citar um exemplo concreto para as pessoas entenderem, das 7 até as 4 da tarde ele fica numa escola, aí 7 da noite, os professores que têm mais tempo, aí ele vai para outra escola ainda, né? Um professor que trabalha assim, Guilherme, tanto, ele não tem tempo para poder preparar uma aula de qualidade, entendeu? E aí, e claro, isso também é uma estratégia, assim, uma vez que ele não tem tempo para preparar uma aula de qualidade, ele vai aplicar a apostilinha lá que vem do governo, né? Então, assim, isso gera um profissional. Você tem uma ideia, Guilherme? Saiu um dado, é recente isso. Um terço dos professores sofrem de depressão. Um terço. É, isso é muita gente, é mais do que 30%, né? Então, assim, do ponto de vista, o professor ele fica frustrado, né? Porque ele não consegue dar uma aula de qualidade, né? Porque ele não tem condições para fazer isso, né? Porque ele tem que trabalhar muito, né? Muitas horas por dia na escola e pouco tempo para poder se reciclar, para poder estudar, para poder pesquisar, entendeu? Para unir a produção do conhecimento com a reprodução do conhecimento, né? Ele não tem tempo para isso. E a P agrava todos esses problemas. É isso. Sim, uma coisa que me chamou a atenção e que torna esse projeto ainda mais irresponsável é que esse projeto está sendo discutido e votado, né, em pleno uma pandemia, né? E, tipo, além de você deixar o aluno, né, na sala de aula, você deixa o aluno na sala de aula junto com o professor exposto a um vírus, né, um lugar fechado, ficar por muito tempo, todas essas questões. Eu queria que você comentasse isso, né? Inclusive, se você puder falar se as escolas com PEIs aumentaram o número de infecções, acho que seria um dado interessante aqui para a gente trazer aqui nessa discussão, acho que você pode colocar. Ok. Infelizmente, eu não tenho nenhum dado, mas seria uma pesquisa interessante de se fazer, Guilherme. Mas você trocou um ponto muito importante, né? Embora a gente talvez não tenha uma pesquisa para mostrar isso, a gente tem vários relatos. Por exemplo, Guilherme, é, eu trabalhava numa escola, né, numa região, é um bairro bem grande, é chamado Parque Paraíso. Esse bairro tinha basicamente 3 escolas estaduais. Essas 3 escolas, Guilherme, viraram PEI. Todas essas 3 escolas viraram PEI. Então, assim, você tem uma região inteira que ficou sem escola de meio período. Isso para o aluno trabalhador, que tem que conciliar trabalho com estudo, é péssimo. Por quê? Porque ele teve que estudar longe de casa. Tem uma outra cidade aqui chamada Taboão da Serra, que fica vizinha a Itapecerica da Serra, que é a cidade em que eu moro, em que alguns estudantes da escola que eu trabalhava e que virou PEI, eles foram estudar lá, eles têm que se deslocar para outra cidade, Guilherme, para poder estudar, ou seja, longe de casa. E isso, como você disse, em relação à pandemia, isso piora. Piora por quê? Porque o aluno tem que pegar o ônibus lotado, né, para se deslocar para longe, né, da região em que ele mora. Então, assim, você ter ou seja, você expõe o aluno mais ao vírus, né, no transporte público que também não é de qualidade. Pra você ter uma ideia, Guilherme, essas escolas que viraram PEI tiraram o EJA, que é um ensino de jovens e adultos, né, que atende o trabalhador com um pouco mais de idade, acima dos 18 anos. As escolas PEIs, como eu já falei, que é um projeto excludente, elas excluem também essa modalidade, o EJA da escola. Muitos estudantes que estudavam, que moravam nesse bairro, que faziam o EJA nessa escola em que eu trabalhava, quando ela virou PEI e o EJA foi retirado, eles tiveram também que se deslocar para uma escola mais distante,
né? Aquela escola não oferece, naquela região não tem mais nenhuma escola que oferece essa modalidade de ensino chamada EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Ou seja, conforme ele vai se deslocar para mais longe, ele vai ter que pegar transporte público e vai se se expor mais ao vírus, né? Então, assim, e se você tem toda a razão, né? Esse projeto implementado nesse momento, de forma irresponsável e de forma autoritária, ele acaba que expondo mais as pessoas ao vírus. E como você falou, o tempo de exposição dentro da escola, né? Também expõe mais as pessoas ao vírus, né? Infelizmente, eu acho que é uma pesquisa que tem que ser feita, né? Será que há um aumento maior nas escolas do EJA em relação à contaminação do que desculpa, há um nível de contaminação maior nas escolas PEI, Programa de Ensino Integral, em relação às escolas de meio período? Isso é uma pesquisa que tem que ser feita, né? Eu não tenho dados sobre isso, mas a questão da exposição ao vírus é bem evidente, mas é isso. Certo. E então, assim, em cima de tudo que você está falando aqui, né, Alex, tá para afirmar que a evasão escolar, né, aumentou, né, e tende a aumentar caso mais escola for aderir o PEI. Exatamente, Guilherme. Principalmente, Guilherme, no ensino médio, né? A evasão é maior na PEI em relação ao ensino médio. Para você ter uma ideia, uma escola PEI que era vizinha à minha escola, o nome dessa escola aqui na região é Jornalista. Eles tinham uma sala lá de terceira série do ensino médio com 5 alunos, com 10 alunos, né? Por aí. Por quê? Porque os alunos do ensino médio, eles têm uma necessidade, que é trabalhador, filho do trabalhador, ele tem uma necessidade maior de conciliar o trabalho com a educação, com o estudo. E a escola PEI dificulta isso. A escola PEI dificulta. E aí esse jovem que quer conciliar trabalho com estudo, ele sai, aí ele vai estudar longe, mais longe da casa dele, numa escola de meio período. Então essas escolas de PEI, elas têm um ensino médio muito esvaziado, né? Existe muita evasão, né? Principalmente no ensino médio, por causa dessa questão da conciliação do trabalho com o estudo. Isso a gente consegue afirmar. E, por exemplo, Guilherme, pra você ter uma ideia, eu estou trabalhando numa escola agora que é de meio período, né? Pra você ter uma ideia, Guilherme, no ensino médio, as salas de aula, eu tenho listas de salas de aula do ensino médio com 47 alunos, né? Para você ter uma ideia. Então, assim, ao mesmo tempo que esvazia o ensino médio na escola PEI, superlota escolas, principalmente no ensino médio, de escolas de meio período, entendeu? Então, causa tanto a superlotação numas escolas de meio período, quanto a evasão nas escolas PEI, principalmente no ensino médio. É isso. Como que os alunos e principalmente os pais estão recebendo essa proposta, né? Qual que está sendo a reação dos alunos e dos pais? Os pais, Guilherme, em geral, são contra, né? Foi feito, inclusive, faz parte do processo de escuta da comunidade, né? Você consultar os pais. A minha escola, na escola em que eu trabalhava, em que foi implantado, mais ou menos 30% dos pais disseram, né, que eram favoráveis à escola PEI, mas 70% dos pais falaram que eram contra a escola PEI, né? Por quê? Porque, assim, como são trabalhadores, principalmente esses pais que têm os filhos já no ensino médio, eles querem que esses filhos assumam responsabilidades financeiras em relação à família, por exemplo, né? Que comecem a trabalhar, que ajudem em casa, né? Então, assim, esses pais que vivem nessa situação, eles tendem a ficar contra, né? Agora, os pais que trabalham mais, que não têm onde deixar o filho, que o filho é menor, esses pais, eles se posicionam a favor. Mas, assim, em geral, Guilherme, a balança pende para o contra, viu? Os pais, em geral, são contra a implantação da escola PEI, mas, como a gente já disse, e repito, as opiniões desses pais são praticamente irrelevantes diante, né? São desconsideradas a burocracia, assim, a burocracia civil a serviço do governo, os diretores de escola, eles, você tem uma ideia, Guilherme, a diretoria de ensino,
eles convencem o diretor. Se eles convencerem o diretor da escola a implementar a APEI ali, já era. Os outros documentos, as outras questões que são necessárias, eles forjam do jeito deles, né, e passam por cima da comunidade. Em geral, é isso que acontece. Sim, o Alex, agora saindo um pouco para essa, né, saindo não, fugindo um pouquinho dessa questão da parte da educação, né, a gente tem, né, esse projeto está sendo implementado no contexto onde que o ministro da Educação, no âmbito federal, diz que, né, que o estudo, que a universidade não é para todos, né, um discurso bastante elitista, né. Ao mesmo tempo, a gente vê esse jogo aí de oposição, né, que o Dória faz ao Bolsonaro e tudo mais, né? E ao mesmo tempo o Bolsonaro, desculpa, ao mesmo tempo o Dória né, tá no governo que implementa esse projeto que a gente já discutiu aqui, que é elitista também, né, que vai excluir o estudante da universidade. Esse projeto mostra, né, que Bolsonaro e Dória, digamos assim, são tudo farinha do mesmo saco, tem muito mais semelhanças do que diferenças. Eu concordo plenamente com você, Guilherme. Com certeza, o mesmo projeto político em defesa, né, dos interesses da classe dos patrões está presente nos dois governos, é igual nos dois governos. É claro que há diferenças, né? Na minha visão, o Bolsonaro ele expressa um projeto fascista, um projeto autoritário, né, de desrespeito às instituições, inclusive do Estado burguês. Mas o Dória, né, embora ele venha por dentro, né, ele aponte uma saída por dentro das instituições do Estado burguês, mas tanto o Estado burguês quanto esse projeto autoritário está a serviço dos interesses da classe dos patrões, né, e não a serviço dos interesses da classe trabalhadora. Por exemplo, em relação à questão do lockdown, durante a pandemia, basicamente, Guilherme, esses dois governos, né, nenhum deles implementou lockdown na cidade de São Paulo, nenhum deles, nem o Dória, nem o Bolsonaro. Então, assim, exatamente. Esse é um projeto que, pelas ações, ele, como você disse, né, ele expressa exatamente o mesmo elitismo, né? Enquanto o governo Bolsonaro, eles falam que o filho do trabalhador não tem que entrar na universidade, o início da educação do governo Bolsonaro, o Dória aqui também implementa uma ação e um projeto de curricular que dificulta, né, o acesso, exatamente a mesma política, né, é a mesma expressão, né, como você disse. Então, assim, é o mesmo projeto, né? Com certeza, né, são dois governos que não defendem os interesses da classe trabalhadora, né, e que prestam um grande serviço aqui no Estado e a nível nacional também, sucateando a educação pública e jogando, e claro, né, fortalecendo o setor privado da educação, né, a mercantilização da educação. Mas é isso. Ô, Alex, acho que uma coisa que seria importante a gente colocar aqui, né, além da PEI, quais são os outros ataques que a categoria de professores estão sofrendo e principalmente a categoria de trabalhadores da educação, que vai mais além, né, dos professores? Os ataques são muitos, Guilherme. Para você ter uma ideia, Guilherme, o governo do Dória, ele implementou um projeto chamado Conviva. Sabe no que consistia esse projeto chamado Conviva? Consistia no seguinte: eles criaram um, um formulário eletrônico, um sistema eletrônico que, que era que tinha ligação direta com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, assim, se não houvesse nenhuma ocorrência, esse projeto chamado Convive era o seguinte: os gestores de escola, o diretor da escola, tinha que entrar nesse sistema ligado diretamente com a Polícia Militar e registrar todos os dias se houve ocorrência, eles chamam de ocorrência, né? Se houve alguma ocorrência, eles tinham que registrar essa ocorrência, e se não houvesse nenhuma ocorrência, eles tinham que registrar no sistema que não houve nenhuma ocorrência.
Ou seja, Guilherme, isso é uma forma, né, de criminalizar a juventude trabalhadora desde a mais tenra infância, né? Criar uma ficha criminal do aluno desde o ensino fundamental. Você vê como esses aspectos, né, se assemelham a o Dória se assemelha aos projetos de escola militar do Bolsonaro, né? Por esse aspecto, eles também se assemelham, né? Queria acrescentar isso. Então, por exemplo, você perguntou os problemas, um dos problemas era esse, é o programa Conviva, mas tem muitos outros, Guilherme. A gente, inclusive, assim, a gente está sob muitos ataques, enfrentando muitos ataques, né? Agora, com o PLC 26, para você ter uma ideia do que o governo aqui aprovou. E não só o Dória, como também a Alesp, né, a Assembleia Legislativa e todos aqueles que legislam em prol da classe que financiam as suas campanhas, né, a classe dos patrões. Pra você ter uma ideia, eles aprovaram agora o fim das nossas abonadas. Pra você ter uma ideia, Guilherme, a abonada é um dia. Essas 6 abonadas, a gente tinha direito a 6 abonadas. Ou seja, essas 6 abonadas se referem a dias que a gente trabalha e que não é pago, porque tem alguns dias do mês que tem 31. Tem 31 dias. Como eles não pagam esses 31 dias, eles nos garantiam essas abonadas. Pois eles tiraram essas abonadas, né? Era um direito que o professor tinha de faltar e de não ter o dia descontado. Isso, sim, de forma bastante, né, restrita, só pode ter uma no mês, né? Tem que pedir com antecedência, o professor não pode fazer isso, muitos professores ao mesmo dia, né? Então, assim, existia esse direito das faltas abonadas com todas essas restrições, mas agora eles simplesmente tiraram esses dias das faltas abonadas, com o PLC 26 que eles acabaram de aprovar, Guilherme. Então, assim, o professor tem que trabalhar doente, né? Tem que, se faltar, vai ter o desconto no salário, certo? Então, outro ataque desse PLC 26, só para ficar nesses dois exemplos, é o seguinte: o professor que faltar 15 dias seguidos ou 30 dias num ano, ele simplesmente é demitido, né? Ele perde o cargo. Eles tiraram a nossa estabilidade, né, com essa lei. Então, mas aí as pessoas, né, vão perguntar assim, né, mas que professor que vai faltar 15 dias seguidos? Que professor que vai faltar 30 dias? Isso é muita falta, isso é inaceitável. Pois é, em geral, os professores não faltam tudo isso. Mas, por exemplo, Guilherme, e numa situação de greve, né? Uma situação de greve, como foi, por exemplo, a greve de 2015, foram 92 dias de greve. Então, qual é o objetivo deles? O professor que fizer ou 15 ou 30 dias de greve, começar a perseguir esses professores, né? Ou seja, basicamente, é a retirada do nosso direito de greve, né? Muitos professores que, se fizerem greve, vão ser ameaçados de demissão, né? Então, assim, esse é um outro ataque desse PLC 26. E, claro, a gente sofre, toda a escola ela sofre com sucateamento, com desinvestimento, né? É, das escolas públicas, e isso é um problema geral, né? Mas esses são os problemas dois exemplos de grandes problemas que a gente está enfrentando, Guilherme. E sim, e como que a POSP vem, né? Antes de perguntar a POSP, como que os professores estão recebendo essa notícia da PEI? Qual que está sendo a reação? Os professores estão indignadíssimos, né? Agora vai ter a atribuição, e muitos professores estão com medo de ficar sem aula, Guilherme. Eles vão participar da atribuição de aulas, que é um processo em que você escolhe a escola que você estuda, que você vai trabalhar, quer dizer, e vão ficar, e estão com medo de não ter aula, de não ter escola para dar aula. Ou seja, ou só vai ter uma escola, né, que é distante da casa, ou não vai ter como acumular o cargo, e aí vai ter que pedir exoneração ou afastamento, né? Então, os professores, assim, estão muito apreensivos nesse momento, estão muito temerários, né? Estão sentindo muito, assim, agora nessa atribuição, essa consequência, né, de várias escolas se tornarem P, né? É isso que eu sinto dos professores.
Sim, e a POSP está fazendo o que perante tudo isso? Então, Guilherme, em relação à PEI, a POSP está fazendo basicamente nada, Guilherme. Nós fizemos uma luta praticamente de forma isolada, né, inclusive denunciando um dirigente aqui da subsede, né, que fazia parte do quadro da escola, que basicamente não fez a luta conosco, traiu a nossa luta, né? Em relação à PEI, a POSP está traindo essa luta, a direção da POSP, né, basicamente ah, muito personificada na figura da Bebel ainda por cima, né, que basicamente é uma, então assim, é uma organização, é um sindicato completamente burocratizado, né, é um sindicato cujas eleições são fraudadas, né, a direção do sindicato, por exemplo, a Bebel permanece há décadas na direção do sindicato, né, com e essa é como é uma direção traidora, ela já levou essa categoria de professores à desmoralização, à desmobilização quase que total, Guilherme, quase que total. É, pra você ter uma ideia, a greve de 2010, quando os professores votaram a continuidade da greve, eles decretaram de forma burocrática, de cima para baixo, o fim da greve. Em 2013, fizeram isso de novo. 2015, né, ao contrário, eles ficaram empurrando a greve para além do que da disponibilidade de luta da categoria. Então, assim, essa direção da POSP é uma grande organizadora de derrotas, né? Então, assim, já levou essa direção, já levou essa categoria a tantas derrotas que essa categoria não confia mais nessa direção. E você fez uma ótima pergunta, porque o governo está aproveitando essa sensação que ele sabe que o sindicato está desmoralizado, que o sindicato perdeu a força de mobilizar a categoria e está aproveitando isso para aplicar ataques, como é o caso do PLC 26, como é o caso da PEI e muitos outros ataques, né? Então, assim, o grande responsável, né, por não claro que o governo é responsável pelos ataques, mas a direção burocrática do sindicato e traidora, ela é responsável, ela é corresponsável por essa sensação, por essa desmoralização quase que total da categoria. Pra você ter uma ideia, Guilherme, só para dar um exemplo concreto, em relação a essa luta do PLC 26, em vez de é, mobi implementar uma política de mobilizar a base da categoria, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam chamando a categoria, eles diziam o seguinte, olha, eles diziam o seguinte para pressionar os parlamentares que estão na Alesp, diziam assim para eles, quem votar, ou seja, quem votar a favor do PLC 26 não vai voltar, ou seja, como se esses parlamentares tivessem, os congressistas, tivessem medo de não voltar na próxima eleição. Isso é uma política eleitoreira, traidora, né? Que levou a outra derrota, né? Que levou a outra derrota. Então, assim, esse é um exemplo concreto de uma política, né? De você, não, em vez de você mobilizar a classe, a categoria contra esses ataques, e você vai numa política de pressionar parlamentar, e o resultado é a derrota. Né? Os parlamentares sabem que eles vão votar a favor e vão voltar no ano que vem, porque o resultado das eleições não é decidido por professor, por uma categoria, ela é decidida pelo poder econômico, né, que financiam as suas campanhas. Então, esses parlamentares votaram a favor, nos atacaram e vão votar no ano que vem, entendeu? E a gente é que levou essa e está sofrendo as consequências dessa derrota, né? Então, assim, é uma direção completamente oportunista eleitoreira, é uma direção que, em vez de mobilizar, por exemplo, fica entrando na justiça burguesa e acumula mais derrotas ainda, né? Por exemplo, em relação à volta, essa polêmica em relação a se volta ao presencial ou fica no remoto, eles, em vez de mobilizar a categoria, novamente a direção desse sindicato, eles foram entrar na justiça para poder ganhar na justiça o direito de não voltar, né? Pois acumulou uma outra derrota, aliás, uma sequência de derrotas no espaço jurídico, né? Então, assim,
a minha avaliação da direção da POSP é essa aí que eu estou dizendo para você. É uma burocracia que organizou muitas derrotas e levou essa categoria de professores, infelizmente, à desmoralização e à desmobilização quase que completa. Perfeito. A última pergunta para a gente fechar esse bloco e também fechar a nossa entrevista, né? A Bebel, né, agora é deputada estadual, né? Deputada estadual e presidente do sindicato. O que para mim não deveria, mas enfim, isso aí entraria num outro debate, né? Mas assim, enquanto parlamentar, o que que a dona Maria Isabel de Noronha tá fazendo? Esse é o problema, né? Exatamente. Você desviar a luta, né, da base para dentro do parlamento, o parlamento é um terreno em que é controlado pelos patrões, né? São as campanhas deles são financiadas, né, pelos patrões e votam os interesses, né? E votam para votar os interesses deles ali, né? Para que só os interesses da classe dos patrões é, se sejam atendidos ali dentro, né? Então, assim, é um terreno que os patrões são mais fortes do que nós, Guilherme. Né? Então, assim, não é ali, não é por dentro. A luta não é essa. Né? A luta é a mobilização na base. É ali que é o terreno que nós somos fortes, né? Então, assim, eu acho o fato dela estar ali dentro pouco colabora com alguma mudança qualitativa em relação aos ataques que estão ocorrendo, né? Claro, você pode, assim, mobilizar a base, ser eleita e defender, né? E colocar o seu mandato, digamos assim, a serviço da mobilização, a serviço da organização da luta. Isso é legítimo, isso pode ser feito, né? Na minha opinião, se a Bebel ou qualquer outro sindicalista, né, que mobilize, que seja eleito, acho que é uma vitória, poderia ser uma vitória, né? Se esse parlamentar eleito da classe trabalhadora usasse o seu mandato, para de fato mobilizar, né, a servir, para colocar o seu mandato a serviço da luta. Vamos organizar a luta, vamos fazer trabalho de base, vamos é, imprimir material para divulgar. Se fosse para fazer isso, eu concordaria com esse mandato e apoiaria esse mandato. Mas não é o que a Bebel faz, né? Como a gente já viu, a Bebel, pelo contrário, o papel dela é desviar ainda mais, aumentar ainda mais os seus desvios oportunistas eleitoreiros, Guilherme. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista, né? Quero agradecer ao Alex, né, por ter aceitado esse convite, né? A contribuição dele foi bastante importante e passo aí o bastão para ele de novo, fazer as considerações finais. Novamente, eu quero agradecer. Eu acho muito importante o canal da Voz aos Trabalhadores, né? Nós não temos como falar e fazer, por exemplo, essas denúncias que a gente fez aqui em relação à educação, né? Numa mídia, né? Que os trabalhadores possam nos escutar de forma mais ampla, né? Então, esse trabalho aqui é muito importante. Eu fico muito agradecido, né, em ter me dado a voz. Espero que eu tenha conseguido minimamente representar, pelo menos em parte, os interesses da educação, de uma educação pública, gratuita, de qualidade para todas e todas. Esse é o nosso, sempre foi o nosso objetivo e continua sendo o objetivo da nossa luta. Eu queria, Guilherme, para fazer uma consideração final em relação à questão da PEI, dizer o seguinte: eu quero repetir essa fala que essa estudante me falou. Quando eu falei assim, olha, eu não sou contra a permanência, o aumento da permanência do estudante na escola, não sou contra, não. Se ele for feito dessa forma, como eu falei para você, né, como eu já apresentei, eu falei assim, olha, a gente faz um currículo regular, o estudante que é trabalhador vai fazer esse currículo regular, e essa carga horária extra, digamos assim, ela é com atividades extracurriculares, com atividades de dança, de música, de, é, de
de diversas modalidades do esporte, né? Uma escola que tem uma piscina, que tenha uma quadra, que tenha várias quadras, e sabe-se lá outras atividades que sejam, né, sejam necessárias para a juventude, né? De lazer, pista de skate e muitas outras, Guilherme. Agora, quando eu falei isso, quando eu fiz essa proposta, né? Então, assim, o filho do trabalhador, ele vai cumprir o currículo dele regular, aí esse é obrigatório, e essas atividades extracurriculares vão ser opcionais para ele. Então, o filho do trabalhador que queira fazer, ele tem essa opção, né? Se a escola, esse é o modelo de escola integral que eu gostaria de ter. Guilherme, esse eu defenderia, né? Mas não é esse que o governo está apresentando, né? Quando eu falei isso para essa estudante, ela falou assim, não, mas se a escola fosse assim, eu queria estar na escola. Então, Guilherme, para fazer uma consideração final, o desafio que está colocado ainda hoje é construir uma escola em que o aluno queira estar na escola, né? E não que ele seja obrigado a estar na escola, né? E essa escola é uma escola de qualidade, né? Uma escola democrática, uma escola, né, que nós não sejamos atacados, né, que a gente tenha que, por exemplo, o professor que não tem a sua liberdade de cátedra atacada, né, que o estudante tenha livre acesso, que ele tenha direito a escolhas de fato, né. Então é isso. Esse é um modelo de escola que a gente defende, e que a gente segue lutando por ele, entende? Então, esse é o modelo de escola que, que, que me faz, né, lutar contra a PEI. E para terminar, Guilherme, como o processo, quando a gente fez essa luta contra a PEI numa escola em que eu estudava, que eu trabalhava, que eu lecionava, eles, como parte da repressão, a luta que a gente fez, a mobilização dos estudantes, a mobilização dos professores, dos funcionários, eles abriram um processo administrativo contra mim, né? Encaminharam esse processo administrativo na Procuradoria-Geral do Estado. Eles estão me processando por conversar com a comunidade, né, a respeito, né, por apresentar argumentos contrários à P, né? Então, assim, a gente, inclusive, eu quero divulgar a gente está com abaixo assinado e eu peço que vocês, inclusive, nos ajudem a divulgar, né, contra essas perseguições, tanto a mim quanto a outros professores, pais, estudantes que foram perseguidos por lutar contra a PEI. Eu quero dizer que assim, lutar não é crime, né? Isso faz parte de um processo de perseguição política, isso faz parte de um processo de criminalização de quem luta, né? E a gente vai seguindo aí lutando contra a PEI, contra esse PLC e por uma educação de qualidade para todas e todos, né? Então, esse é o nosso objetivo, é isso que nos move, e esse processo repressivo não vai nos parar, não. Nós vamos continuar lutando, né, pelos nossos ideais até a vitória. Muito obrigado, Guilherme. Maravilha, inclusive depois me passa aí o baixo-assinado na internet para poder divulgar junto com esse vídeo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado ao Alex, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, né? Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, comentem, né? Curta outros vídeos que o canal produziu no YouTube, isso ajuda a dar uma projeção maior aí pro canal, né? Além de comentar também, compartilhe nas redes sociais, né? Curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então, muito obrigado a todos, até a próxima, pessoal, e fui!